Sejam muito bem-vindos a nossa live, né? Hoje é uma live especial com Marcelo Soares, meu grande amigo. Marcelo, fantástico bioquímico, especialista na área de nutrição ortomolecular, de suplementação. E vamos falar hoje sobre a menopausa, os hormônios e sobre nutrição e suplementação. Esperando aqui nosso convidado entrar. Sejam muito bem-vindos. Oi, Boa noite, Jorge. Marcelo. Olá. Tudo bem? Tudo bom? Você está aqui porque quando a gente alinha de um só, agora vem de dois, vamos aqui, né? E aí? Verdade. Tudo tranquilo, tudo direitinho. Estava Graças a aqui, Deus. tava aqui fazendo um preâmbulo, porque hoje a gente vai focar em um setor muito importante da menopausa, que é a alimentação e a suplementação. É algo que eu falo muito com as minhas pacientes. Muitos pacientes vêm ao consultório achando que simplesmente a reposição hormonal vai transformar a vida delas ou devolver tudo aquilo que elas perderam com a menopausa. E o que eu procuro estabelecer é que existem alguns pilares que devem ser restabelecidos para que essa verdadeira saúde feminina seja recuperada. Em primeiro Certo. lugar, o restabelecimento do ritmo circadiano, algo muito presente na menopausa, que são alguns distúrbios do sono, em virtude da importância muito grande da melatonina como reguladora do sono, como reguladora dos hormônios sexuais, visto que ela sensibiliza esses receptores, como reguladora da imunidade, como reguladora da pressão, do coração. A gente sabe que distúrbios de melatonina aumentam o risco de doenças cardiovasculares e hipertensão. Entre outros pilares, a gente tem o intestino, né? Que não adianta nada a gente propor suplementação, propor reposição hormonal, propor alimentação, se a gente não tiver um intestino preparado para isso, se não tiver a desbiose e o leaky gut, que aparecem em algumas vezes, corrigidos. Para, depois disso, ter uma boa alimentação, porque não adianta você ingerir algo que seja adequado e seu intestino não está preparado para digerir, ter preparado para absorver. Sem Então, dúvida. diante de todas essas correções, da correção dos hormônios sexuais que a gente faz com o estradiol, com a testosterona, dando preferência aos bioidênticos, pelas mais de 400 reações metabólicas em que esses hormônios estão envolvidos no organismo feminino, desde a libido, lubrificação vaginal, cabelos, unhas, humor, massa magra, massa óssea, mas, além de tudo isso, hoje eu queria um enfoque na alimentação e na suplementação. Por quê? Porque a gente sabe que a preservação da massa magra é algo muito importante. A Sim, sarcopenia aumenta o risco de várias doenças no envelhecimento, ela desprotege o osso, ou seja, aumenta o risco de osteopenia e osteoporose quando há perda de massa magra, e de qualidade de vida, visto que coisas básicas da vida da gente, como o fato de deambular, depende de uma manutenção, de uma preservação da massa magra. Então, sim. por isso que eu te convidei, porque eu acho que não tem ninguém melhor do que você para falar sobre esse assunto, Obrigado, Jorge. desmistificar com relação à suplementação, porque hoje em dia ainda tem muita gente que acha que o whey é só para marombeiro, então Pois é. desmistificar isso para o pessoal. E eu queria passar a palavra para você, para que você se apresente. Eu sei que você já é uma pessoa muito conhecida em todo o país, você que faz Obrigado. parte de grandes organizações, de centros de pesquisa, que fez parte da indústria que fabrica suplementos. Então, eu Sim, queria que você se apresentasse e começasse a falar um pouquinho para a gente sobre essa parte de alimentação e suplementação da paciente da menopausa. perfeito, Jorge. Não poderia ter uma introdução melhor, né? Então, o estilo de vida, né? Falando um pouquinho de mim, assim, só para que você na verdade, já apresentou tudo, né? Eu, particularmente, estou nessa área de pesquisa de suplementos e na parte nutricional já desde 2011. Então, eu trabalho com as tendências de mercado, as pesquisas que são feitas lá fora, algumas coisas que são feitas aqui dentro, aqui na Unicamp também, com o Whey, né? Então,
o Dr. Jaime Farfan, ele tem um corpo clínico aqui na Unicamp, na Faculdade de Engenharia de Alimentos, que pesquisa o whey, suas frações e tudo mais. Então, assim, eu vi uma necessidade muito grande, né? Eu vim da indústria farmacêutica, trabalhei por 10 anos na indústria farmacêutica e vi a necessidade da suplementação e da nutrição, realmente, em primeiro lugar, na alimentação, né? Que a gente vê como todos os protocolos, aí, algoritmos de tratamento para qualquer doença crônico-degenerativa ou qualquer doença autoimune, que seja primeiro dieta e exercícios físicos, né? E a questão que a gente encontra na dieta, né, Jorge, em primeiro lugar, a importância da retirada dos alimentos que são considerados pró-inflamatórios, né? E o que é pró-inflamatório? Pró-inflamatório é um alimento que você ingere, que tem substâncias na sua composição e que acabam proporcionando um desequilíbrio no organismo, né? Então, começa com o aumento do nível do estresse oxidativo, que é uma condição da célula que começa a sofrer pelas substâncias que compõem esse alimento, né? Então, nós temos que retirar os excessos, na verdade. Porque se nós formos observar bem hoje em dia, por conta dos alimentos ultraprocessados, né, a oferta de alimentos fast food, né, muito prontamente no mercado. Então, você tem vontade, fome de alguma coisa, não é nem fome, não é? Você está ali, às vezes, sentindo o cheiro na rua e para comer, por exemplo, um pastel, um salgado, porque é aquela coisa, então você é sensorial e tudo mais, enfim. Evitar esses tipos de alimento, ou seja, o excesso de proteína animal, né, a carne vermelha, principalmente, que existe em sua composição o ácido palmítico, o ácido araquidônico, propriamente dito, que é uma gordura, né, e que desencadeia todo o processo inflamatório. Então, estudos epidemiológicos mostram que mulheres que consomem entre 3 e 4 porções, porque qual é a dose recomendada de proteína animal se for falar em carne vermelha? O Reino Unido ele fala de 56 gramas para a mulher, 82 gramas para o homem, 2 vezes por semana apenas, né? E levando em consideração que eu estou falando de carne de porco, cabrito, coelho e ovelha, todas elas são de carne vermelha, consideradas carne vermelha. Então, se eu como essas carnes, por exemplo, a semana toda, no almoço e no jantar, são 10 porções. Aí chega no final de semana, churrasco, né, Jorge? Então, veja, eu não tenho tempo de processar esse alimento, né, por conta da digestão, né? A carne vermelha, ela demora para digerir entre 6 e 8 horas, né? E para hidrolisar mais 2 horas. Então, veja, você come no almoço, depois come no jantar, não deu ainda 8 horas, acaba sobrepondo, né, e acaba proporcionando a desbiose. Sem contar que os estudos mostram que mulheres, né, que consomem mais que 3 porções de carne vermelha por semana, é um epidemiológico, mas foi um estudo que foi realizado com mais de 96 mil mulheres pós-menopausadas, né? Foi o estudo das enfermeiras, e que apresentou 1.091 casos de carcinoma invasivo de câncer de mama por conta do consumo excessivo. 14% desse plantel que consumiu mais que 3 porções de carne vermelha por semana. O que acontece com essas mulheres, Marcela? A deficiência estrogênica afeta especificamente as células oxínticas do estômago, que é o que produz o ácido clorídrico. Então, essa mulher passa na menopausa a produzir menos ácido, não vai digerir proteína. Vai fazer mais desbiose, vai inflamar o intestino, fazer mais pólipo, fazer mais câncer de intestino. Não tenha dúvida. E assim, o estudo estendeu ainda para observar que mulheres que consomem, então, notem, mais que 3 vezes por semana, 14% de risco aumentado desenvolveu câncer de mama. Mais que 5 vezes por semana, 42% de risco aumentado desenvolver câncer de mama. E para homens, são 200% de chance de desenvolver câncer de próstata. Então, veja, os homens vão ter câncer de próstata 2 vezes nessa vida, porque são 200%. Não é brincadeira, gente. A questão é que é séria, né? A proteína animal, ela tem o seu benefício quando consumida dentro das recomendações.
E, obviamente, né, Jorge, eu sempre comento, nós não estamos aqui para condenar nenhum alimento, e sim para ver quanto que eu posso consumir desse alimento e que horário eu posso consumir oportunamente esse alimento também, né? Colocamos nessa lista também a carne de frango, notem. Então, vou para a carne de frango. Poxa, a carne de frango, ela tem uma diferença entre o quanto ela tem de ômega 3 e ômega 6, né, das gorduras poliinsaturadas. Ela tem desculpe, ela tem polimono. 30 partes de ômega 6, a carne de frango, para uma de ômega 3. Altamente inflamatório. Pois é, então ela é altamente inflamatória. Então também recomendo a alimentação, a utilização desse macronutriente, desse alimento 2 vezes por semana. Então veja, você pode comer a carne vermelha na segunda, na terça de frango. No almoço isso a gente fala ainda, porque no jantar não é recomendado consumo de proteína animal, devido ao fato de ela ter um tempo muito longo de digestão, né, e absorção. Afetar o sono, né? Afeta o sono, que você abriu, né, colocando a importância realmente da sensibilização dos receptores, né, da indução do sono REM para poder liberar os hormônios, carregar os hormônios tissulares que eu usei durante o dia, né? Então veja da importância. E os aminoácidos na forma livre que são responsáveis, né, as proteínas de ação rápida, por fornecer esses aminoácidos para o organismo para que eu possa formar, né? Eu tenho porções, por exemplo, dos glicomacropeptídeos, que são porções que vão trazer a fenilalanina, a tirosina, o triptofano, que são que são substâncias pré-cursoras de hormônios. Por exemplo, hormônio tireoidiano, a dopa, L-dopa, que é precursora de dopamina, a coenzima Q10 vem a partir a síntese de coenzima Q10 precisa também da fenilalanina, tirosina e triptofano. A própria melatonina e a serotonina também vêm dos aminoácidos. Quase todos os neurotransmissores, né? Veja, neurotransmissores e as catecolaminas que, por epinefrina, mobilizam os receptores catecolamínicos da gordura e colocam ela prontamente no organismo para ser usado como fonte de energia. Então, veja, se na alimentação, né, como eu falei, hoje nós temos uma falta, né, de todos os nutrientes, macronutrientes. Então, eu como muito pouco carboidrato durante o dia, quer seja ele complexo ou simples. Obviamente que eu tenho que atentar que sejam 85% os complexos integrais, né, tal como arroz integral, as raízes, cará, inhame, mandioquinha, batata doce, a mandioca, o aipim, enfim, e entre outras que são componentes dos carboidratos complexos. E os 15% simples, que o cérebro usa exclusivamente glicose, né? A frutose, ela é para espermatogênese também, direta, ela que forma o flagelo do gameta que dá velocidade ao espermatozoide. Então, os homens que não consomem muita frutose correm o risco de fazer muita menina, viu, seu Jorge? Justamente, porque o espermatozoide mais lento vai fazer menina. Vai fazer menina, entendeu? Então, a questão é assim, a gente fala da importância de todos eles. E se eu tenho deficiência tanto de carboidrato, né, da quantidade diária, tanto de proteína quanto de gordura, obviamente o meu organismo ele vai começar a subutilizar os produtos e fazer proteínas mais específicas para órgãos-alvo. Então, é coração, né, fígado, o próprio intestino, né, e os músculos vão ficando para trás, porque ele é um grande estoque de energia e proteínas. Então, ele estoca glicogênio e estoca mioglobina. Estoca não, na verdade, ele tem uma alta concentração de mioglobina e membrana fosfolipídicas, que podem ser catabolizadas também. Tem algumas pessoas perguntando sobre vísceras e ovo à noite. Ovo à noite, eu acho que, junto com a proteína de rápida absorção, são as melhores opções a depender do horário, né? Um jantar mais cedo, um ovo, até um peixezinho pode ser uma boa escolha, mais cedo, mais distante de meia-noite, mais próximo de 8 horas da noite. E quanto mais próximo do horário da melatonina, a proteína de absorção rápida, porque não vai causar esse impacto no bloqueio do sono, não é isso?
Exatamente, exatamente. Eles estão perguntando as vísceras, né? Sim, Vísceras, elas na verdade também são inflamatórias, né? Que elas carne são vermelha do mesmo consideradas jeito. também carne vermelha, e isso por causa da sua composição, né, química. Então, elas também são. O pessoal deve estar perguntando por causa da buchada de bode, né, Jorge? Com certeza, né? A buchada também você pode comer ela até às 17 Sarapatel aqui na horas. Bahia. Isso, sarapatel. Buchada é lá do outro estado aqui. Então, isso, sarapatel. É um alimento que eu, particularmente, sei fazer e mato o bode se precisar para fazer, né? E aí, na verdade, é uma refeição de almoço, né? É uma refeição Sim. de almoço, não é uma refeição de jantar. Então, assim, sábado à tarde ou todo dia no almoço também não dá. Faz sábado à tarde, que você come o quanto você quiser, se lambuza, inflama tudo de uma vez, domingo descansa e segunda vai para a rotina de novo. Entendeu? Isso para quem está em equilíbrio, né, metabólico, né, Jorge? Enquanto não atingir, vamos falar um pouquinho rápido disso, do equilíbrio metabólico. Então, o indivíduo que já tem uma gordura visceral aumentada, não pratica atividade física, precisa evitar esses alimentos, pelo menos no período que está num programa de emagrecimento, de perda de gordura e restabelecimento de todo o conjunto, né? Melhora do intestino, né? Melhora do fígado, melhora da inflamação, na verdade, que nós temos que fazer retirando, que eu falei, dos alimentos, e suplementando com o ômega 3, é muito importante. Então, todo indivíduo que tem a gordura visceral aumentada precisa ser assistido, e o ômega 3. A proteína, né, a whey, que a gente comentou também no início, é a proteína do soro do leite. Só para explicar, ela é uma proteína obtida a partir do soro do leite quando o processo de fabricação de queijo, né? Quando do processo da fabricação do queijo. Então, são separados a proteína do soro do leite e a whey da caseína, que é uma porção mais inflamatória da proteína do leite, das proteínas do leite. Então, essa proteína, ela tem funções específicas no organismo, além de ser uma sequência de aminoácidos, que nós chamamos um pool de aminoácidos que o organismo necessita, né? Então, para que eu tenha toda a proteína necessária durante o dia de ingesta, eu preciso retirar esses excessos que nós falamos das carnes e inserir a proteína do soro do leite. Então, quando a proteína do soro do leite ela chegou no Brasil, na década de 90, mais ou menos, eu me lembro que eu treinava musculação também naquela época, e era assim, chegou a whey e ela veio. O whey era importado, então os produtos eles não passavam muito pela fiscalização da Anvisa, então eles vinham dentro dos produtos, né, desses americanos, como eram permitidos, às vezes até hormônio tireoidianos, o T3. Né? Então vinham efedrinas para supressão de apetite, e o whey que é bom mesmo, Jorge, nada, entendeu? Tinha só um pouquinho. Então realmente esses produtos eles tinham uma potência hormonal diferente do que nós estamos falando hoje da proteína do soro do leite, que é só a matéria-prima mais nobre do leite, que são os aminoácidos e as funções promotoras de saúde que a whey traz. Então, toda pessoa pode e deve usar o whey. Então, são crianças a partir de 6 meses de idade que já deixaram o peito, né, até idosos que ainda mesmo que estão vegetando, em estado vegetativo, ainda conseguem se beneficiar, porque houve um paciente, pai de uma médica, colega nossa, que foi minha aluna, que ela fez o protocolo com ele estava na cama, né, alzheimeriano, já bem senil, já bem confuso, nem conversar, não conversava, e acabou saindo da condição vegetativa, foi para a cadeira de rodas, e ainda cantou Conceição, lembrou da época lá de trás. Né? Então, note que, assim, é uma situação que a proteína do soro do leite, os aminoácidos na forma livre, eles têm funções benéficas. Né? Então, 30 gramas reduz a chance de desenvolver câncer de mama e reduz alguns tumores de câncer de mama existentes. Ela Reduz diabetes, hipertensão. Diabetes, hipertensão, síndrome respiratória, no caso, a questão da asma, por questão ela tem uma ação antimicrobiana, né?
a whey, uma ação no sistema imunológico, aumento de antioxidantes como glutationa. Enfim, é uma proteína completa no que diz respeito também à funcionalidade, além de tudo, né? E as mulheres que estão na menopausa e que geralmente vêm utilizando, né, da terapia hormonal anticonceptiva, né, Jorge, que a gente sabe que acaba bloqueando todo o eixo dessa mulher, ela acaba tendo uma produção diminuída de testosterona, já não pratica muita atividade física, né? A atividade física acaba sendo, às vezes, os afazeres, ou então o trabalho dentro do escritório também, que é muito dinâmico, sedentário também da mulher. Então, ela acaba incorrendo muito mais, né, facilmente em sarcopenia do que o homem. Porque o homem, na infância, praticou mais atividade física, era aquela história diferente, né? Hoje não, já está tudo equiparado, nós temos já para as gerações futuras, já, graças a Deus, um ganho nessa situação. Mas para as gerações que passaram, que agora estão nessa fase de menopausa, então, eu vejo muito, assim, mais de 90% mulheres sarcopênicas. E o que é sarcopenia? É a falta da quantidade de massa muscular necessária para sustentar o músculo esquelético, em primeiro lugar. Então, se eu não tenho muita massa muscular, eu sobrecarrego em peso e em função meus ossos, né, meu sistema esquelético. E eu começo a consumir mais cálcio para poder conseguir sustentar o peso do meu corpo, que é o músculo que faz isso, e não os ossos. Então, acaba a osteopenia, a osteoporose vem. E outra, uma série também de fatores correlacionados. A ansiedade vem por falta de aminoácidos da forma livre, pelo excesso de proteínas animais, porque a taxa metabólica basal começa a cair, porque se ela pede massa muscular, vai diminuir mitocôndria, vai baixar a taxa metabólica, vai ganhar mais peso, ou seja, vai entrar na menopausa com uma inversão que não é benéfica, ganhar gordura e perder músculo. Tudo que a gente quer, o contrário, tudo que a gente quer reverter é o que vai acontecer justamente por conta dessa perda de massa magra. A melhor maneira, alguns pacientes às vezes reclamam daquela dieta inicial, do detox, a melhor maneira de você poder comer mais é você tendo mais massa magra, porque quando você tem mais músculo, você tem mais mitocôndria, você gasta mais energia, você pode comer mais. Exatamente. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho fome. Então, às vezes, nós temos alguns artifícios, por exemplo, medicações antigas, como o Cobavital, né, que é a cobamamida, 20 minutinhos antes das refeições. Para começar, é a coenzima da vitamina B12, não é um medicamento hormonal. E assim, a gente pode usar prolina, a gente pode usar lisina para poder estimular o apetite, que são aminoácidos essenciais, para a pessoa começar a retomar, né, aquela questão de comer, porque, que nem eu disse, Jorge, tudo pronto, tudo processado, tudo muito disponível. A pessoa começa uma dieta com proteína na forma livre e alimentos integrais, uma semana ela fala, meu Deus, parece que eu vou explodir, porque não tem enzimas suficientes para digerir, a flora intestinal está comprometida pela desbiose, o fígado está sobrecarregado. E olha, ansiedade e depressão, né, que são causas muito comuns, as mulheres principalmente que sofrem mais nesse aspecto, e os homens também, só que não falam, né? Desculpe. Então, tem todas essas questões. Ela tem dificuldade de perder gordura por causa do perfil hormonal, né, estrogênico, com predominância. Ela tem dificuldade de perder gordura porque, por falta dos glicomacropeptídeos que a gente já falou, não vai fazer epinefrina para mobilizar os receptores da gordura para ela ser usada como fonte de energia. E pela resistência insulínica, que é a deficiência do estradiol e da testosterona. Também, com esse receptor de insulina bloqueado, o que vai acontecer é que ela vai acumular mais gordura. Vai acumular. E essa insulina lá em cima vai aumentar esse apetite e ela vai comer mais, mas essa glicose não chega dentro da célula, vai acumular e isso se retroalimenta e ela começa a ganhar mais peso, que normalmente é um dos primeiros sintomas da menopausa. Eu atendo muitas pacientes nessa fase de transição que diz, doutor Jorge, ainda não apareceu nenhum sinal. Porque para ela vem acontecendo paulatinamente, ela não veio. Eu digo assim, há 10 anos atrás, quanto é que a senhora pesava? Aí ela para pensar assim e vê que ela está já 10, 12 quilos acima. Aí quando a gente vai ver, ela está com a bioimpedância já quase
35, 40% de gordura. E ela não percebe que esse já é um sinal indicativo da queda hormonal, porque o início da queda hormonal coincide justamente com a resistência insulínica, porque a deficiência do hormônio sexual vai gerar isso. Então, aí começa toda a cascata que vai gerar os sintomas, e aí vai aumentar todos os riscos de doença do envelhecimento. Doença e vive mal, né, Jorge? A mulher, ela a qualidade de vive vida mal, cai muito. Ela vive irritada num momento, ela vive muito alegre no outro e depois... Travou aqui, acho que foi a internet. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Ajuda. Tá rodando. O que aconteceu? Eu acho que o Marcelo saiu aqui. Eu acho que caiu a internet de Marcelo, vamos esperar ele entrar de novo. E a gente estava nesse assunto de ganho de massa magra, e assim, eu vou contar para vocês um caso muito interessante, uma paciente que eu atendi hoje, e assim, diferente da grande maioria das pacientes, uma paciente que já faz quase tudo direitinho, uma paciente que é preocupada com a alimentação, que pratica bastante atividade física. Eu acho que é ele aqui agora. Eu acho que ele está voltando aqui agora. Pronto, voltou. Voltou aqui. É isso aí, estamos aí. Eu tava contando para o pessoal, hoje eu atendi uma paciente com um caso muito interessante, uma paciente na menopausa, que faz tudo direitinho, se alimenta bem, não consome muitos alimentos inflamatórios, pratica atividade física, e uma das queixas é que ela não ganha massa muscular. Aí quando a gente vai olhar para a dieta, a gente, analisando o diário alimentar, vê que ela tinha um déficit proteico muito importante, que vai cair nisso daí. Aí que eu brinquei com ela e disse assim, pense numa construção, você já usa o hormônio, ela já faz reposição, ela veio para mim para fazer ajuste, mas já faz, você tem um bom exercício, você tem um pedreiro, você usa o hormônio, você tem a argamassa, mas você não come bem, então falta o tijolo. Então, não vai crescer essa parede, você não vai ganhar massa magra se a gente não ajustar esse seu déficit proteico, que era muito grande. E como ela é uma pessoa que come pouco, foi o que eu disse a ela, a gente não vai conseguir, com proteína animal, chegar no que você precisa. Uma pessoa de 50 e poucos quilos, que pelos nossos cálculos precisaria de umas 100 gramas, ela disse, mas eu não como 100 gramas de proteína, porque ela acha que sim. Aí quando a gente faz um cálculo aproximado, que 100 gramas... um bife, né, de 100 gramas, né? Tem só 25 gramas de proteína, aí ela vê que para ela chegar nos 100, se não suplementar, não chega, ou então ela chega inflamando porque tem que comer muita carne, muita proteína animal. Sim. Então é esse equilíbrio, esse ajuste que a gente precisa fazer, principalmente nessa paciente da menopausa. Não é verdade? Exatamente. O Jorge chamou a atenção também numa questão importante, tanto da quantidade de proteína quanto da quantidade de calorias. Sim. Né? Então, notem, o estudo que eu vi, quando comparou dieta de Atkins, South Beach, a dieta... São dietas que são hiperproteicas, low carb, high fat, enfim, não vamos precisar entrar nessa questão. E mostrou que apenas para manutenção, vamos dizer que o indivíduo ele não está treinando nada, ele tem que ter manutenção da massa magra, manter a massa magra pelo menos. É diretamente dependente de dieta hiperproteica. Só para manter. Só para manter. O que é dieta hiperproteica? É tudo que é acima de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso, que é a RDA. Ou tudo que é acima de 15, 16% do valor total energético. Ponto. Isso é dieta hiperproteica. 0,8, 1 grama por quilo, 0,9 é a dieta hiperproteica. 1 é a dieta 1,6, que é o que a gente usa, que é o dobro da RDA. Por quê? Porque os estudos mostram que com esse um pouco a mais de proteína, eu tenho os benefícios que a gente citou, vem citando aqui. E se eu coloco o indivíduo para treinar, ele ganha massa muscular com certeza e perde gordura, porque a perda de gordura
e a manutenção, o ganho de massa, aliás, a manutenção da massa muscular é independente da quantidade de carboidrato. Olha que informação importante. A manutenção, para que eu quiser, se eu quiser, por exemplo, eu tenho minha massa muscular, já está tranquilo. Para manutenção, eu tanto posso fazer low carb ou high carb, alto carboidrato ou baixo carboidrato, e não importa, desde que eu faça high protein. Se eu fizer normal protein, eu vou ter catabolismo. Entendeu? Então, assim, a dieta de alta proteína, principalmente pelo estado inflamatório que todo mundo passa, da necessidade de melhorar o perfil muscular e da redução da gordura visceral, é sine qua non obrigatória a entrada da proteína do soro do leite. E é do soro do leite. Porque a vegetal, ela faz função, mas não como a whey faz. E quem acabou com a gente foi a Sociedade de Cardiologia Americana, né? Que lá atrás, o Congresso americano, por conta dos cardiologistas acharem que o grande vilão de tudo era a gordura, estabeleceu que se tinha que cortar a gordura da dieta. Mas veja só, se você corta a gordura, você está cortando gordura da dieta. Se você deixa a proteína tem gordura, então você tem que cortar a proteína. O que aconteceu? Se estabeleceu um padrão em que o bom era se comer mais carboidrato. O que aconteceu com isso? Toda uma geração de obesos, uma praticamente pandemia global, pior do que o coronavírus de obesidade, com a diferença que existe vacina para isso. O que falta é esclarecimento, porque infelizmente a medicina nos últimos anos investiu muito dinheiro e muito tempo em tratar sintomas e as pessoas perderam interesse em conhecer a causa do problema. E essa inversão da dieta foi crucial para a mudança do padrão, porque se a gente remete a mais de 50, 60 anos atrás, no tempo de nossos avós, em teoria, mesmo que sem trabalho, todo mundo sabia que o que engordava era o doce e o pão. Então, sim, as pessoas, os obesos, eram minoria absoluta. A partir dessa resolução, que o Congresso americano, ou seja, um político passou a ditar a regra, foi um político americano que estabeleceu isso, que se mudou, que a dieta saudável é a dieta que se corta gordura e proteína e que se aumenta carboidrato. E carboidrato que tipo? Carboidrato refinado, carboidrato simples. Não especifica qual carboidrato. E olha, não pode cortar gordura e nem proteína, meu Deus, veja aqui a questão. Então, veja, Jorge, é assim, o balanço, né, coerente da distribuição dos nutrientes, por exemplo, aqui eu peguei, seja dos carboidratos, aqui só um minutinho, seja dos carboidratos de entre 45% e 60% mais ou menos, seja de gorduras entre 15% e 30% mais ou menos, 20% e 35%, e das proteínas entre 10% e 15%. Essa é esse é a necessidade diária de macronutrientes para uma dieta de adultos. Então, veja, dentro disso, eu posso fazer uma dieta intervencionista de 60 dias, só com carboidrato? Depende, vamos dizer assim, se eu tenho um indivíduo sarcopênico totalmente, né, sem massa muscular, e eu tenho que fazer, ele tem a estrutura e eu tenho que fazer com que ele aumente a água, eu tenho que dar carboidratos simples para ele de monte, para ele fazer glicogênio, para ele começar a se reidratar. Porque se ele não tem massa muscular, ele até tem a massa muscular, mas se você não estimular para ele armazenar essa água e der o carboidrato simples nas porções para ele fazer o glicogênio, que precisa de muita glicose, ele não vai conseguir, entendeu? Então, assim, cada caso é um caso. Agora, o que é normal? O que é normal? A pessoa estabeleceu já o equilíbrio. Massa muscular, eu sempre falo, é a nossa poupança para a velhice. Depois de 50 anos, o indivíduo perde 3% de massa muscular por ano. E em 10 anos, né, com 60, perdeu 30%. Então, veja, se ele tem 100% de massa muscular, que é o mínimo necessário para quando entra, principalmente a mulher que nós estamos falando, na menopausa, ela tem 100% de massa muscular, está certinha. Peso 100%, massa muscular e gordura. Sabe aquele clássico da bioimpedância? 100% no valor normal, um isão, né? O que acontece? Se ela não
fizer a manutenção da massa magra com a proteína do soro do leite, eu quero tomar proteína vegetal, vamos fazer também a manutenção, ele também faz a manutenção igualzinho. Só que os benefícios que a whey vai trazer por lactoferrina, por alfa-lactoalbumina, pelos glicomacropeptídeos, é da whey, entendeu? Sim. Então eu tenho que... Isoladamente para massa magra, a proteína vegana vai funcionar, obviamente numa quantidade diferente, porque a concentração é diferente. Mas todos esses outros benefícios, de jeito algum. O benefício que é a whey, por conta das moléculas que ela tem em sua composição. Então, assim, a mulher, você imagina só, com 60 anos perdeu de 100% que ela tinha, ela está com 70%, ela está abaixo da faixa de normalidade, que é 80%. Então, nós que estamos nos preparando, né, para a menopausa, nós, né, Jorge? Andropausa também. Nós, eu incorporar meu lado feminino aqui. Nós, meninas, que estamos entrando na menopausa e não temos quantidade de músculo suficiente, é a hora de entrar a fazer uma academia para hipertrofia mesmo. Não precisa nem muito peso e nada. Vocês vão se sentir melhor. Fazer suplementação com whey para ter os benefícios. A modulação hormonal também, né, Jorge? Importantíssima, todos esses aspectos. Mas é importante, gente, pessoal, que todo mundo faça atividade física. Nós não nascemos para ficar em repouso, em sedentarismo, né? O ser humano, o homem das cavernas, né, que caçava e corria, ele nem era muito... Ele era carnívoro, lógico, ele comia carne, mas e quando ele não conseguia caçar? Ele comia raízes. Lógico, porque está embaixo da terra, eu como, e daí eu tenho que ter energia para correr atrás do leão, da zebra, do antílope, que corre pra caramba, né? Ou eu tenho que ter carboidrato para ter inteligência para pegar esses animais. E o que é que ele fazia? O que você falou. Era um banquete de proteína quando ele matava um animal desse. Era um churrascão, mas passava o quê? 15, 20 dias até que ele conseguisse caçar um outro desse. Ou seja, ele não inflamava porque ele demorava de ingerir proteína de novo. Não importa também, que você exagerou um dia na quantidade. O problema de inflamar é todo dia, né? Exatamente, é outra questão também. Quando você come porções excedentes todos os dias, que é o problema, né? Porque, vamos dizer assim, só para ilustrar, um estudo que mostrou indivíduos consumindo bebida alcoólica, só para ver a questão de inflamação. Então, gêmeos, né? Gêmeos, um tomou uma quantidade todos os dias por 7 dias, e o outro usou só no final de semana, no sábado, a mesma quantidade que o indivíduo usou numa semana, ele usou numa vez só. Então, o indivíduo que tomou um pouquinho toda semana, todo dia, teve maiores complicações, distúrbios metabólicos do que quem tomou de uma vez. Então, por isso que eu digo, se você está equilibrado, né, gordura, tudo bem, quiser final de semana dar uma escapadinha pequena, é aquilo que você fala, né? Uma gotinha de água na chapa quente não tem problema nenhum, né? Estando tudo equilibrado, uma saidinha não vai. Mesmo porque você que está, né, tranquilo aqui, que faz uma alimentação, né, funcional durante a semana. Eu faço com você uma aposta. Duvido que come uma pizza inteira. Não tem enzimas, Jorge, para poder digerir tudo isso. Você vai comer um pedaço, no máximo já está estufado e tudo mais. Então, assim, o organismo é sábio. E assim, a gente brinca com os amigos, né? E a gente que leva uma vida mais saudável, com alimentação saudável, o que a gente faz? Você vai sair, você vai comer sua pizza, você faz aquele seu exercício antes, abre a janela do glicogênio, come a pizza, aí se pesa no outro dia, tá mais leve ainda. Aí o cara que tá gordinho olha pra você, mas esse cara comeu uma pizza e no outro dia tá pesando menos. E eu aqui só olhei a pizza e já engordei. Já engordei, porque veja a condição da pessoa equilibrada, né? Vamos dizer assim, metabolicamente, que a gente chama de homeostase da glicose, que é o que a gente busca, né, Jorge, no nosso tratamento. Sim. Principalmente essa situação. Homeostase da glicose eu consigo daí tratar qualquer outro tipo de patologia, que ela desinflama, né? Acertou isso. E aí a gente está livre, realmente, para poder... É por isso que eu gosto muito do livro daquele canadense. Como é o nome dele, Lu? Que é um japonês, que ele fala sobre obesidade. Ele fala justamente isso, que o centro de tudo... Como?
Jason Fung, que o centro de tudo é você controlar o receptor de insulina. Quem controla o receptor de insulina acha a chave do emagrecimento, porque o grande problema que ocorre no emagrecimento, eu fui ler sobre esse cara e, incrivelmente, ele não é endócrino. Ele era um nefrologista que trabalhava com hemodiálise e só pegava os caras terminais de diabetes. Sim, então, sem dúvida. Ele foi ver que qual era o grande problema? Estava se investindo em muitas drogas para diabetes, mas ninguém tratava a causa. Então, ele é um adepto do jejum, que é uma coisa que eu gosto muito, que a Luciana vai entrar daqui a pouquinho para tirar algumas dúvidas com você. Então, ele mostrando que se você não tratar a causa, você for só naquela onda de diminuir a ingesta e aumentar exercício, sem corrigir a síndrome metabólica, o que vai acontecer é que emagrece muito pouco, e depois que ele sai daquela dieta de choque, que é o que você falou, que a gente às vezes lança a mão por 30, 40 dias, mas o que você quer é homeostase, que a pessoa precisa se reeducar e comer direito, o que vai acontecer é que a pessoa vai ganhar tudo de volta. Porque se você não corrigir o receptor de insulina, vai voltar tudo ao que era antes. Tem muita gente perguntando sobre ovo, Marcelo. Eu sei que você, como eu, também é adepto e gosta muito. Fala um pouquinho para o pessoal sobre o ovo. Ovo aqui nós estamos comprando da granja. Aqui em casa, somos em 4, a gente compra 200 ovos a cada 15 dias, 14 dias. Eu sabia, então, por isso que eu perguntei. É verdade. Vem aqui em casa, vem entregar de caixa aqui, Granja IP, fazendo aqui em casa a gente vai numa pegada muito parecida com essa. Parecida, porque consome muito aqui, na verdade, né? Hoje eu estou utilizando, olha só, como eu estou fazendo uma pesquisa em relação à questão lá que eu falei para você da Organização Mundial da Saúde, que eu fui apresentar o protocolo lá para a saúde e vitalidade do idoso, e há uma questão, né, financeira, obviamente, de bloqueio, de barreira para o whey hoje, por conta do custo e tudo mais. É uma commodity, então nós temos o valor na bolsa, não dá para conseguir fazer mais em conta isso daí, mesmo que seja para pessoas carentes, né? Então eu estou fazendo hoje o shake nosso, com batata doce, banana, maçã, o mix de cereais, que vai a castanha de caju moída, né, quinoa em flocos, aí aveia em flocos, enfim. Eu coloco 2 ovos crus junto dele, bato ali e tal, e tomo. Então, estou fazendo como fonte proteica, substituindo o whey, para fazer a avaliação de como funciona. Em relação à saciedade, ele se comporta praticamente igual. O que acontece é que você sente um pouco de fome um pouco mais cedo, aliás, um pouco mais tarde com os ovos do que com a própria whey, porque ela é mais rápida, né? O ovo tem que digerir. Mas eu adoro o ovo, Jorge, porque assim, fui estudar, né, a questão, né, quanto eu como de ovo por dia. Posso comer 10 ovos de uma vez, posso comer 10 ovos durante o dia. Então, na verdade, assim, eu fui pesquisar primeiro a composição do ovo, né? O que o ovo tem, né? Quais são as proteínas do ovo? Então, as proteínas, a maior parte está na clara, né? A gema tem algumas outras proteínas e tem vitaminas, quase todas elas também é bem completa. 55% das proteínas que estão na clara são BCAA. Né? Então, a maior parte das proteínas que estão nos ovos são BCAA. Na whey já não é isso, ele tem já uma quantidade maior de aminoácidos, então por isso que o valor biológico é um pouco maior. Né? Então, levando em consideração que cada ovo, por exemplo, tem em média uns 8 gramas de proteína, mais ou menos, vamos dizer assim, depende do tamanho do ovo, eu só vou fazer uma conta aqui. Tá? Então, 2 ovos dão 16 gramas de proteína, 55% que são BCAA, dão 8,5 gramas. Se você for dividir isso daí por leucina, isoleucina e valina, vai dar mais ou menos umas 3,5 gramas, 4 gramas de leucina a cada 2 ovos. Se eu exceder 4 gramas de leucina por porção, seja ela qualquer uma proteica, porção rápida, eu incorro na ativação da cascata mTOR pró-inflamatória. Então, às vezes, de eu mandar fazer síntese proteica das proteínas que vão compor o tecido muscular, eu vou ativar genes que desencadeiam câncer, Alzheimer, Parkinson, diabetes tipo 2. Inflamação. Muita inflamação, né? No caso, vai aumentar a cascata inflamatória. Então, eu fui pesquisar daí qual é a ação da leucina no organismo. Então, quando eu consumo leucina, eu tenho de 0 a 1h30, 2 horas o pico e até 4 horas
terminou a ação da leucina. Então, eu calculei a posologia de ovo. Sabe posologia de ovo? Quanto eu posso comer de ovo por dia e De quanto em quantas horas? De quanto em quantas horas, para ficar mais fácil. Então, levando em conta que a cada 4 horas a ação da leucina no organismo, né, que eu tenho que tomar cautela, já diminuiu, então eu posso consumir 2 ovos a cada 4 horas. Tá? Se o indivíduo, vamos supor, só vai comer ovo no dia, então se ele ficou acordado 8 horas, ele vai comer aí 4 ovos. 16. Né? De 2 em 2, a cada 4 horas. Sim. 4 horas. 2 a cada 4 horas. Se ele ficou acordado 8 horas, se ele ficou 12 horas... 6 ovos. Então, 2 com 4, 2 com 8. Então, é mais ou menos isso que eu oriento, recomendo. Até 6 ovos por dia, né? Sempre levando em consideração esse tempo de 4 horas. E também a questão, por exemplo, vamos dizer, se eu comi 2 ovos... Se eu comi 2 ovos no café da manhã, 8 horas, e eu vou treinar 10 horas da manhã, se eu jogar uma dose de whey já com as 4 gramas, ele vai exceder. Entendeu? Então, às vezes acontece do quê? De eu começar a pronunciar acne. Né? Então, muitas vezes acontece de que eu tenho sobreposição da dose de whey junto com a dose que eu comi, né, da proteína de ingesta, começa a pronunciar o acne por excesso da leucina. Ela inflama fator nuclear PPAR beta nas células da pele. E aí... Aumenta a oleosidade e acne. Aumenta a oleosidade e acne. Né? Então, tem que tomar cuidado. Veja, por isso que o profissional, né, gabaritado, né, que estudou, que é que vai conseguir montar o plano alimentar, obviamente é nutricionista, levando em consideração todas essas questões. Tá? Então, é muito importante. Marcelo, eu queria apresentar a todos vocês Luciana Valente, que é minha esposa, que tem um blog de jejum, e ela estava muito ansiosa para fazer algumas perguntas para você, ela fazer uma participação especial na nossa live, fazendo umas perguntas dos seguidores dela com relação ao jejum e essa parte de suplementação, como corrigir algumas deficiências. Eu vou virar aqui para ela fazer algumas perguntas. Ela está um pouquinho envergonhada, Oi, Luciana, mas já está apresentada. Tudo bom? Com relação ao jejum, parte de suplementação, como corrigir algumas deficiências, eu vou virar aqui para ela fazer algumas perguntas dela. Oi, Marcelo, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo também. Obrigada pela oportunidade, boa noite a todo mundo. Então, eu selecionei aqui 2 perguntas para a gente ser breve, mas para a gente poder falar um pouquinho em relação a essa questão de aporte proteico. Tá? O que acontece? As pessoas que praticam jejum, principalmente o mais queridinho que consegue ser feito de forma mais tranquila, que é o protocolo 16/8, elas ficam muito preocupadas em relação à perda de massa magra. Aí né? você está falando para mulheres só, né, Lu? Para mulheres, isso. Isso, 16 horas de jejum e 8 horas E 8 da janela ingestão calórica, tá? Isso, da janela alimentado, né? Do estado alimentado. Então, o que acontece? Muitas ficam preocupadas com relação à perda de massa magra, como se a proteína fosse logo nossa fonte primária de combustível, né? Então, assim, o que eu queria saber, o que é que você sugere, né, em relação a uma estratégia para manter uma ingesta proteica adequada sem gerar desbiose? Tá. A questão é assim, vamos pontuar o jejum, né? 16 horas de novo, são 16 horas de jejum e 8 horas no estado alimentado. Vai depender, logicamente, do horário que ela fizer esse jejum também. Vamos dizer que ela vamos faz considerar a última refeição às 20 horas. 20 horas, perfeito. Isso. Então, às 20 horas. Que horas que esse indivíduo ela treina? Que hora que ela vai treinar, vamos dizer assim? Vamos dizer que a primeira refeição dela vai ser o almoço, então ela vai treinar em estado de jejum, no caso. Ela vai treinar de manhã. De manhã, isso. De manhã, em jejum. Tá. Então, a questão do treinamento em jejum, se for para hipertrofia, nesse momento, acaba que eu não tenho um desempenho muito vamos dizer, de força, principalmente, né? Eu não vou ter um desempenho muito bom.
Tá? Então, assim, é importante fazer a suplementação com a whey no pré-treino e no pós-treino. Tá? Senão eu não vou ter da onde tirar energia nenhuma. Veja, eu estou em jejum, eu não tenho glicose circulante, né? Eu até tenho um pouco do glicogênio, porque à noite eu tenho uma ação poupadora do glicogênio, só que como eu não tenho nada no estômago digerindo, por exemplo, uma batata doce que vai me dando glicose gradativa, eu vou repondo o glicogênio para fazer o exercício físico, eu vou acabar catabolizando mioglobinas, que são proteínas que vêm a partir de uma cisteína e uma leucina, que são proteínas musculares. Então é importante fazer o aporte da whey antes, no pré e pós-treino. Aí você fala assim, mas aí vai quebrar o meu jejum, né? Então vamos ver o que quebra jejum? É a insulina, né? Isso. É a insulina. Qualquer alimento, qualquer nutriente que sensibilize a insulina, e dê o pico, né? Eu tenho que ter o pico da insulina, porque a leve sensibilização também precisa definir o quê? Se eu vou quebrar jejum metabólico ou jejum neuronal, não é? Então tem essa questão também. Então, jejum 16, 8 horas, se eu quero um jejum para melhora de cognição, melhora do humor, melhora de a parte neuronal, é uma coisa, e a parte metabólica, para ter os benefícios, é outra. Porque o jejum, na verdade, Lu, o momento de jejum, ele é importante para elevar interleucinas que depois vão promover as ações benéficas no organismo. Então, não é no estado de jejum que eu tenho o benefício do jejum, é no estado realimentado. Tá? O jejum, praticamente, ele traz o benefício de levantar. Mas se você não comer, por exemplo, as 2.000 calorias que você precisa durante o dia na janela metabólica de 8 horas, você vai ter catabolismo muscular, né? A gente precisa ver por bioimpedância isso daí. Então, se você faz o jejum metabólico, que é para redução de gordura, que é para melhora de condicionamento físico e tudo mais, a proteína do soro do leite, ela não quebra o jejum, nem os aminoácidos essenciais. Desde que você não ultrapasse a quantidade, por exemplo, de 2 gramas de leucina por dose. Então, eu faço o quê? Eu coloco, por exemplo, entre 13 gramas de proteína no pós-treino, até 15 gramas, que é o que eu absorvo, no pré-treino, desculpe. 13, 15 gramas, e no pós-treino de 20 a 25 gramas de proteína, que seria para estimular a cascata mTOR. Só que esses 25 gramas vai ter pico de insulina. Então eu tenho que dar menos, eu tenho que dar a mesma coisa, de 10 a 15 gramas. Só que se eu dou de 10 a 15 gramas no pós-treino, nesse caso, quando eu estou treinando, eu não estou fazendo hipertrofia, né? Eu só estou fazendo queima de gordura, tá? E a queima de gordura ainda, ela se dá em baixa frequência cardíaca. Se o indivíduo está fazendo musculação e está a 120, né? Essa mulher está fazendo musculação e está com batimento cardíaco a 120, ela só vai se beneficiar da queima de gordura depois que ela terminar e a frequência cardíaca dela baixar de 80. E para treinos de aeróbico longo, curto, como é é o comportamento metabólico em relação? É assim, eu não faço treinamentos, o metabólico que seria de endurance, né, de resistência que você fala. Na musculação, o mais metabólico, que é com menos peso, que é para fibras 1 mitocondriais. Então, ele vai melhorar o perfil de mitocôndrias e, consequentemente, melhorar a queima de gordura pós-musculação, né? Então, pós-musculação, eu vou fazer a queima de gordura, porque aí que eu tenho a questão do efeito EPOC, eu já continuo queimando gordura de 2 a 4 horas, tá? Depois da musculação, né? Pelo exercício metabólico. Se for resistir, e os treinos não podem ser maiores que 1h30, tá, Lu? Porque é o tempo de ação da whey, tá? E você pode fazer até 1h30. Em relação a aminoácidos essenciais, né? O uso de pool de aminoácidos, para aquelas pessoas que têm maior dificuldade, vamos dizer, tem dificuldade com o gosto da proteína, ou não consegue consumir a proteína e ainda assim a alimentação normal, você
que é que você indica em relação a esse pool de aminoácidos? Então, o pool de aminoácidos também é indicado nesse caso, tá? Ele, em 10 gramas, ele tem quase 2 gramas de leucina, não tem problema. Então, os Eu pacientes de indico, menopausa também se beneficiariam com o uso deles. com certeza, não tenha dúvida, tanto o aminoácido na forma livre, os essenciais, quanto a proteína do soro do leite. Particularmente para quem treina, no caso, eu uso os dois no pós-treino. Eu uso 15 gramas de whey mais 10 gramas dos aminoácidos, porque como eu tenho, né, essa estimulação da cascata mTOR, ele vai para a síntese proteica, o pool de aminoácidos já vai praticamente tudo para a síntese proteica. Isso, Dos, porque já não precisa passar dos pela metabolização. e das proteínas que compõem o tecido muscular, que é a titina, dismina, distrofina, nebulina, tropomiosina. Então, é o momento oportuno para a síntese das proteínas que compõem o tecido muscular. Então, se ele está na forma livre, ele vai absorver rapidamente e vai tudo para músculo. Ao passo que depois a proteína vem se desdobrando, isolada, hidrolisada, e ela vem repondo possíveis perdas no catabolismo quando foi feito o treinamento. Tá bom, Marcelo, eu vou agradecer. A gente está próximo já do horário de encerramento. Muito obrigada pela Imagina. disponibilidade. Eu vou passar para Obrigado o a Dr. Jorge. vocês. Tá ok. Obrigada. Se tiver algumas outras perguntas, depois quiser passar, Pronto, eu aí passo. eu passo, a gente troca ideia e depois você responde o Eu pessoal. respondo. Tá certo. Muito Bom, obrigada. Boa noite. obrigado a você. Tchau, tchau. Pronto. Faltando 6 minutos. O que é bom passa rápido, né? Nossa, nem fale. Essas lives aqui, a hora que eu vejo, eu tenho o reloginho aqui do lado só para não perder o time, porque senão vai embora, né? Eu gosto muito, algumas pessoas falando, o que é que eu penso do treino em jejum. Alguns estudos mostram que o ideal, inclusive, é você alternar, inclusive o tempo de jejum, que mostraram benefícios quando você faz esse tipo de alternância. E eu, pessoalmente, gosto mais, e sei que você também gosta disso, que naquele período que você me acompanhou, Marcelo também é meu guru nessa parte. Eu gosto muito do treino em jejum justamente para acelerar a queima de gordura, porque né, em determinados casos você não precisa nem fazer nenhum tipo de pré nem de pós-treino. Você Mas, pode Jorge, deixar o seu treino para o final do jejum, que você faz ele e você já vai se alimentar, não é verdade? Jorge, você está desinflamado, você está com suplementação e nutracêutico, é diferente. Sim. Né? O jejum intermitente é preconizado 2 vezes por semana. Né? Então, 16 horas para mulher e 14 horas para homem, 2 vezes por semana. E nessas 2 vezes por semana, coloque exercícios aeróbios, daí uma caminhada leve. Intensidade moderada. Claro, Não precisa passar Aí você não... de 120, 140 de Não, frequência cardíaca. 80, 90 baixinho, você vai caminhando tranquilo e queima a gordura, né? Então, assim, guarda os dias que você tá no estado alimentado mesmo para pré-treino, pós-treino, para fazer hipertrofia, coloca o carboidrato e aí a gente... ou então tem o pulso, né? De você fazer no mês 4, 5 dias por semana. Então, tem que ter a quantidade também, tá? E é isso aí mesmo, né? Tudo com cautela, com assistência, dá tudo certo. E na menopausa eu penso muito no jejum também, falta 1 minuto e 53, Tá. como maneira de prevenir doença, que você pode não ter aliado ao exercício, deixar o exercício para um outro momento, Isso, justamente perfeito. pelo aumento das sirtuínas, que tem ação semelhante a dos antioxidantes, que vai aumentar a autofagia, vai melhorar a imunidade, vai reduzir risco de câncer, não é verdade? Sem dúvida, Jorge, é isso mesmo. A parte base hormonal, né, dos mediadores químicos também. É isso aí. Marcelo, mas é isso aí, meu amigo. 1 minuto e pouco, eu queria muito agradecer a você, foi excelente. Eu acho que não vai ter jeito, a não ser a gente daqui a algum tempo programar uma segunda live, que eu acho que ficou muito assunto ainda para a gente falar. Queria agradecer a presença de todos, foi muito também, bom. Pessoal, obrigado, eu acho que viu? Esclarecemos assuntos um pouco fora da caixa na menopausa, que o pessoal todo que me segue fica esperando que eu fale de implante, de tudo isso, mas eu acho que a gente foi em um alvo que era o nosso objetivo. Aí eu me despeço e passo a palavra a você para você encerrar. Jorge, só agradecer mesmo, cara. Sabe que eu também sou teu fã também no seu trabalho, também na sua dedicação, né? Você é exemplo aí para os seus pacientes, sua família.
E olha, a nossa amizade só tende a crescer mesmo cada vez mais. Já teve gente cobrando o nosso curso aí, viu? Eu vi passar aí rápido quando você estava falando com o Luciano, que já tem gente esperando o nosso curso. Nós vamos ter muita coisa, muita coisa. Muito obrigado, meu amigo. Tudo de bom. Eu que agradeço. A Lu, Boa noite os a meninos todos. aí, as crianças, fica com meninos, Deus. são 2 meninos e uma menina. Aqui o negócio é cheio. Isso. É isso aí. Até mais, Até Jorge. logo, Marcelo. Beijo, Boa noite.